todos, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor acerca da palavra de Deus. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por o Senhor ter nos conduzido até aqui. Muito obrigado, meu Pai, por este momento de adoração que tu nos reservaste nesta manhã. Obrigado porque o teu Espírito se faz presente em nosso meio, meu Pai. E pedimos, meu Pai, que como na criação, como o teu Espírito pairava por sobre as águas, pairava sobre toda aquela confusão, o Senhor veio organizando todas as coisas pelo poder da tua palavra. Eu peço que da mesma maneira, toda palavra que será ministrada nesta manhã, venha organizar tudo que precisa ser organizado em nossas vidas, venha nos conduzir, Pai amado, a uma perfeita adoração, compreensão da tua palavra, e que o teu Espírito venha falar aos nossos corações, meu Pai, mudando o nosso temperamento, caráter, produzindo salvação aonde há morte, e que o teu Espírito venha superabundar em nossas vidas nesta manhã. Amém, Jesus. Graças ao Senhor. Na última mensagem, os irmãos que estavam aqui vão se lembrar que nós encerramos o livro de 1 Samuel, né? Oportunamente, o Senhor conduzindo, talvez nós vamos retornar, né, na meditação de Samuel, mas nesta pausa que está no tempo do Senhor, nós vamos considerar o assunto que os irmãos já estão observando aqui às minhas costas, o assunto sobre o reino de Deus. Permitindo o Senhor, inicialmente está previsto 9 ministrações dentro desse assunto. Pode ser que, à vontade do Senhor, o assunto se desdobre e talvez se estenda uma ou duas ministrações a mais, mas inicialmente nós estamos partindo de 9 ministrações. E esta primeira ministração, nós vamos começar justamente falando sobre conceitos, definindo primeiramente o que é o reino de Deus. Então, nessas próximas mensagens, nós vamos considerar diversos assuntos ligados ao reino de Deus, e especificamente nesta mensagem, nós vamos ver o que é o reino de Deus, que é o título desta ministração. Nós vamos falar sobre o governo soberano de Deus, nós vamos falar sobre a realidade presente deste reino de Deus, e por último, a realidade futura também deste reino de Deus. Então, já avançando para este assunto, nós vivemos em um tempo paradoxal, em um tempo de paradoxos, um tempo onde nós vivemos avanços extraordinários, tanto na tecnologia, quanto na medicina, quanto no conforto, e ao mesmo tempo que nós temos tanto avanço em cada uma dessas áreas, nós também temos um sentimento de profunda insegurança, um sentimento de ansiedade, que é chamado de doença do nosso século, a ansiedade, e nós vivemos momentos de incertezas. Ao mesmo tempo que nós estamos rodeados de tecnologia, alguém aperta um botão e uma nação deixa de existir, por conta de tamanho poder bélico que se encontra na mão dos homens, se achando inclusive no lugar de Deus. Então, este é o cenário do nosso momento. Então, o homem moderno, ele continua fazendo as mesmas perguntas que o homem do passado se fazia. E quais são essas perguntas? Eu tenho certeza que todos nós em algum momento já nos fizemos essas perguntas. Quais são elas? Qual é o sentido da vida? Para onde a história caminha? Existe esperança para um futuro diante de tudo isso? São perguntas honestas, perguntas que não são erradas de nós nos fazermos, perguntas que precisam de respostas. E desde os tempos antigos, filósofos e poetas, eles tentaram responder a essas perguntas, mas as suas respostas, elas nunca foram suficientes para atender ao anseio que nós esperamos dessas perguntas. E a Bíblia, ela nos apresenta uma resposta clara acerca desse assunto ou dessas perguntas que eu acabei de falar a vocês. E a resposta é o reino de Deus. A resposta para cada uma dessas perguntas. E por quê? Então surge a pergunta: tudo bem, o irmão falou que é o reino de Deus, mas o que é então o reino de Deus? Jesus falou constantemente sobre isso, mas ainda hoje há uma confusão sobre esse assunto. Por exemplo, quando nós falamos acerca do reino de Deus, nós estamos falando sobre algo futuro? Nós estamos falando sobre algo presente? Nós estamos falando sobre o céu? Nós estamos falando que a igreja é o reino de Deus? É algo que está dentro de nós?
São diversas perguntas que surgem em meio a tudo isso. E a palavra de Deus, ela nos mostra que o reino, ele é mais profundo do que qualquer definição simples que a gente venha fazer acerca desse assunto. E hoje nós vamos entender o reino de Deus dentro das Escrituras, o que ela nos declara acerca disso. Eu gostaria que, por gentileza, vocês acompanhassem comigo a leitura no Salmo 93, que é o texto do qual nós nos utilizaremos para fazer a abertura dessa ministração. São apenas 5 versos, o Salmo 93. É importante nós destacarmos que entre todos os temas do Novo Testamento que é possível nós abordarmos, o reino de Deus, alguns estudiosos classificam como o terceiro assunto mais importante a ser estudado dentro do Novo Testamento. O primeiro assunto, obviamente, nós estamos falando acerca da pessoa de Cristo, que é a razão, né, de nós buscarmos compreender as Escrituras, o reino de Deus e a sua justiça, e Ele como o nosso Salvador. Isso, a salvação está embutida nessa questão quando nós estudamos a pessoa de Cristo. O segundo aspecto tão importante é a igreja e também o grande comissionamento que é feito a esta igreja para alcançar todos os demais povos. E o terceiro assunto é justamente o reino de Deus, que nós estamos estudando agora por esses tempos que o Senhor nos permitiu. O Salmo 93 diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam ao Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Bem, este salmo, de apenas 5 versos, ele faz parte de um grupo frequentemente chamado de Salmos do Reino. Esses salmos eles compreendem desde o Salmo 93 que nós acabamos de ler e vai até o Salmo 99. São todos os salmos que são ligados e tratam acerca do assunto do reino. Os irmãos que tiverem a oportunidade de estudarem com um pouco mais de afinco esses salmos para se deter sobre o assunto, não percam a oportunidade de conhecer um pouco mais acerca do reino de Deus, lendo esse trecho das Escrituras. E esses salmos, eles, como eu disse, enfatizam acerca do reinado soberano de Deus. Alguns irmãos estudiosos colocam como a sua autoria sendo de uma autoria incerta. No entanto, a tradução da Bíblia do hebraico para a língua grega, as chamadas de Septuaginta, ela considera como sendo um salmo de Davi. E nós, oportunamente, consideramos esse assunto esse salmo como sendo um salmo de Davi, a partir das considerações que eu pretendo fazer aos irmãos. Historicamente falando, Israel vivia cercado de culturas e de povos que associavam o caos, especialmente as águas que nós lemos nos versos 3 e no verso 4 da nossa leitura, a forças divinas rivais. Existia um mito cananeu que tratava acerca deste assunto. E este salmo responde afirmando: o Senhor reina sobre tudo. Então é uma resposta a um mito cananeu que circulava entre aqueles povos naqueles dias. E antes de entrar sobre os aspectos do reino tratados neste salmo, é importante nós entendermos, e porque eu nem tinha acrescentado aqui, eu acabei acrescentando posteriormente, principalmente aos jovens que são mais assediados nas escolas, né? Onde a questão da criação todos os dias é debatida, é colocada em xeque, sobre a questão da teoria da evolução, da formação da humanidade, da formação da Terra. E isso é uma coisa que parece que os jovens são bombardeados sobre isso o tempo todo. Por que é que o mundo se preocupa tanto em dizer que Deus não está no controle de tudo? Por que é que o mundo questiona a autoria da criação de Deus? Porque uma explosão
que causou uma destruição cósmica chamada de Big Bang, é tão mais interessante do que um Deus dizer haja e todas as coisas aparecem. Percebem? Então há um trabalho demoníaco, nós poderíamos dizer assim, por trás de tudo isso. E partindo um pouco para me permitam me aprofundar um pouco na história desse texto. Existia um mito cananeu, eu vou só resumir, não vou ler esse mito, por conta que não ser um estudo, é uma pregação, né? Nós não podemos nos deter tanto nesse assunto. Mas o mito do cananeu de Baal, eles consideravam que Baal era um deus cananeu da fertilidade e da vida, e que a sua consorte, uma deusa chamada Anat, neste mito eles derrotam Ian, que é chamado de mar. Então Ian é o mar nesta mitologia dos cananeus, e também existiam o Ian, que era o mar, existia o rio, que era o Nahar, e existia o Mote, que era a morte. Então, e existia a serpente de 7 cabeças, que representava esses 3 mares, rios e um monte de coisa. Isso é o mito cananeu que eu estou explicando a vocês. Então, depois que Baal derrota este Ian, que é estas águas perturbadoras, proclama-se desta seguinte forma neste mito: Ian está morto, Baal será rei. É desta maneira que está declarado neste mito. E o mito continua depois com um relato da construção de um templo-palácio de cedro, de ouro, de prata e pedras preciosas nas alturas de Zafon, que é como eles chamam o céu, onde ele se assenta entronizado. O mito encerra desta forma. E tudo isso era muito comum no tempo de Davi, porque Israel vivia entre os povos cananeus. Bom, todos conseguem compreender como é que a gente rebate algo que está presente na cultura e que está influenciando as pessoas a pensarem do jeito que elas pensam, mostrando que existe algo que está além de tudo isso, algo que está além da cultura e que domina sobre todas as coisas. E por isso o Salmo 93 começa com o primeiro verso dizendo: o Senhor reina. Aleluia. É uma resposta e tanto para isso, não? Sim. Percebam, esse salmo que aparentemente é curto, diante de tudo isso que eu estou dizendo, é muito importante nós mergulharmos no pensamento do povo daquele momento, a quem esse salmo foi escrito, para entender por que é que o salmista foi direcionado por Deus a escrever da forma que ele escreveu, para rebater tudo isso e dizer para Israel, como Davi era o rei do seu tempo: eu sou o representante daquele que reina eternamente. Que está descrito inclusive no verso 5. O seu reinado, o reinado do Senhor é para sempre. Ele é eterno. Então esse salmo, aparentemente curto, ele manifesta em sua poesia 3 aspectos do reino de Deus que eu vou listar a vocês. O primeiro, o reino de Deus no passado, onde ele diz: Deus sempre reinou, o Senhor reina. No hebraico, se nós formos nos aprofundar no texto, nós vamos encontrar que a expressão reina envolve passado, presente e futuro. É um reinado atemporal, que extrapola a linha do tempo. O salmista está dizendo: este Deus ao qual nós estamos nos dobrando, Ele é o autor do tempo. Ele é antes de todas as coisas, Ele é eterno. O seu trono precede a criação, precede todas as coisas. O universo existe debaixo de sua autoridade. O reino de Deus, ele não é uma resposta ao pecado, como muitos tentam dizer, que o reino de Deus surgiu porque o homem pecou lá no Éden. Não, muito pelo contrário. Este reino, ele é uma realidade eterna. Ele existe antes mesmo do pecado existir. Antes de todas as coisas, Deus reina. Amém. Segundo aspecto, e depois alguns irmãos vão entender por que eu estou dizendo tudo isso: o reino de Deus no presente. Deus, ele reina agora, mesmo no meio do aparente caos, como é descrito nos versos 3 e no verso 4. O mundo não está fora de controle, a sua palavra permanece firme. As águas, aqui quando ele diz, olha, os rios levantam o seu ruído. O ruído parece ser algo pequeno, algo que começa muito pequeno, mas depois ele diz aqui, os rios levantam as suas ondas. Então aquilo que começa com um ruído muito pequeno, imaginem águas se agitando e ondas
se formando, precedendo aquilo que seria um caos, como uma tempestade em um alto mar. É algo que começa pequeno, vai crescendo, vai crescendo, e de repente tudo está fora de controle. E ele continua no verso 4: mas o Senhor nas alturas, que está acima de tudo isso, Ele é mais poderoso do que o ruído, do que o rugido, do que o barulho das grandes águas. E ele diz: e das grandes ondas do mar. O cristão, ele vive pela fé em um reino invisível, mas em um reino real. No Novo Testamento, este reino é inaugurado na pessoa de Cristo. Nós vamos ler diversas passagens sobre isso ainda hoje, que revela e se manifesta este reino. Então nós vamos perceber que algo começa pequeno e toma uma grande proporção, mas este Deus, é Ele quem acalma as águas e quem inclusive anda sobre elas, como nós encontramos no Novo Testamento. Então Ele está presente, apesar desta turbulência que nós vemos à nossa volta. E quantas turbulências nós temos no nosso tempo? E não é nenhuma novidade, mas sempre houve e haverá turbulências neste mundo enquanto o Senhor não vier nos buscar. Sabe para que isso nos chama, meus irmãos? Para que nós venhamos a depositar a nossa confiança nele. Em que é que nós temos confiado nesse nosso tempo? No nosso emprego? Na força do nosso braço? Nós temos confiado naquilo que eu consegui produzir toda a minha vida. Eu tenho ancorado toda a minha esperança nisso? Na minha descendência? Aonde eu tenho depositado a minha esperança? Tudo isto, meus irmãos, se não estiver debaixo da autoridade de Deus, some em um estalar de dedos. Porque este Deus reina sobre todas as coisas. E aí nós continuamos sobre o terceiro aspecto do reino, que também é declarado neste salmo, que é o reino de Deus no futuro. O domínio de Deus ele será plenamente reconhecido. Ele diz aqui no verso 5: muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para a frente. Sabe o que é o testemunho? É algo que é declarado e de qual nós não podemos duvidar. É algo que não há como dizer o contrário. O que é o testemunho? Em algum momento, Deus não esteve no controle de alguma coisa? Deus sempre esteve no controle. Deus nunca falhou. Deus está cuidando de todas as coisas. Então, como Ele sempre cuidou de todas as coisas, Ele continuará cuidando no futuro de todas as coisas. As coisas não vão mudar, permanecerão como sempre foi. O Senhor reina, o Senhor controla todas as coisas. E o Salmo aponta para essa consumação escatológica, que são os novos céus e uma nova terra. Então, avançando aqui ainda, por que eu citei sobre essa questão do mito cananeu, e principalmente para abrir os olhos com relação principalmente aos jovens que são atacados o tempo todo e confrontados com relação a isso? Percebam os perigos. Quando eu nego que Deus criou todas as coisas de uma maneira literal, das coisas pelos seus dias literais da criação, eu estou negando que o que a Escritura está afirmando é verdade. Eu estou negando o que nós chamamos na teologia de sola escritura. Eu estou negando que o que está escrito aqui é verdadeiro. Então, quando a ciência afirma que os dias não são literais, ou alguns estudiosos cristãos afirmam que não são literais, eles estão dizendo que o que está escrito na Bíblia não é verdade. Percebam o perigo disso? Então, ajustar a narrativa bíblica ao naturalismo abre portas para o que nós chamamos de teologia liberal. Ou seja, a ciência humana, ela se torna o balizador do juízo bíblico. Eu estou dizendo que a ciência é a régua que nós usamos para olhar para a Bíblia. E esta é a maneira correta? Nós sabemos que não. A maneira como nós chegamos nas Escrituras é de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É de que esta é a palavra de Deus revelada aos homens através do Espírito Santo, que usou pessoas para transcrever as palavras de Deus a todos nós, e para que a salvação alcançasse todos os homens. Então, logo, eu interpretar a Bíblia cientificamente, no mínimo, para ser bastante educado, é uma maneira desonesta de nós interpretarmos as Escrituras.
para não dizer outros adjetivos que nós poderíamos usar aqui. Ok? E tudo isso, se nós olharmos com este olhar científico as Escrituras, e não com um olhar de uma revelação de Deus, para mostrar o plano de redenção a todos nós que estamos nesse processo, nós estamos gerando incerteza. Se o início da Bíblia, percebam essa consideração, ele é algo mitológico, é algo incerto, a partir de que ponto então começa a verdade? Percebam? O que é eu desconsiderar a criação? Então, negar a criação literal compromete a doutrina do pecado original que está lá em Gênesis 3. Se eu estou dizendo que isto não é literal, então o pecado também não é literal. Porque só a criação não é literal e o pecado pode ser. Percebam o perigo disso? E, obviamente, talvez a parte mais triste que tudo isto derrota, a ciência afirmando tudo isso, é que se não é Deus que criou todas as coisas, se não houve um pecado no Éden, por que é que nós precisamos de um Redentor? Você acaba com a finalidade de Cristo ter morrido na cruz. Então, negar a doutrina da criação, você está negando por que é que Cristo teve que morrer na cruz. Acho que isso rebate muita coisa para quem tinha alguma dúvida, amém? Então, principalmente os estudantes que são assediados o tempo todo, compreendam que as Escrituras estão acima de tudo aquilo que a ciência afirma. Ela é o balizador da nossa vida. A ciência é boa, nós não podemos negar que muitas coisas boas nos ajudam. Remédios, muitas coisas que nós, medicamentos, tratamentos que são, graças a Deus, pela graça de Deus, nos ajudam muito. Mas o nosso Deus, ele é um Deus eterno, criador de todas as coisas. O nosso Deus não é ciência. Percebam isso? Amém? Então, avançando aqui para nós passar, tem bastante coisa para falar. No verso 1, nós estamos falando de que Deus reina, indicando que é um reino ativo. Ele não é apenas uma posição de reinar. A imagem de Deus, que é declarada aqui, vestido de majestade, é uma maneira que o autor utilizou, que nós chamamos na literatura de antropomorfismo. É quando algo assume uma forma humana para declarar uma verdade maior. Então, eu dizer que Deus está vestido é uma maneira de dizer de que Deus está pronto para uma batalha, de que Deus está trajado para lutar, de que Deus está pronto para exercer o seu domínio sobre todas as coisas. Por isso que Ele está vestido. Então, isso comunica um aspecto de autoridade visível. A expressão, quando ele diz aqui no verso 1, o mundo está firmado, em algumas versões o mundo está firme, ele reflete a ideia de uma ordem criada e sustentada por Deus. Deus não apenas criou o mundo, mas Ele sustenta este mundo continuamente. No verso 2, este trono, o seu trono está firme, ele simboliza uma autoridade real. Desde a antiguidade, quando ele diz aqui, desde a eternidade, ele aponta para uma eternidade de Deus. Ele não começou a reinar como Marduk depois de vencer aqui, Baal, depois de vencer essas grandes águas, ele começou a reinar. Não, Deus já estava reinando antes de tudo isso. Ele é eterno. O reinado de Deus é eterno e ele não é condicionado ao tempo e não é condicionado à história humana. E nós vimos aqui nos versos 3 e 4, para nós concluirmos, essas águas representam forças caóticas, como declarado no entendimento do Antigo Oriente Próximo, e essa repetição, este crescimento, ele declara o quê? Uma ameaça crescente, mas esta ameaça não é nada diante de um Deus que é poderoso, e ele estabelece esse contraste diante de um caos, que ele é tanto natural, tanto político quanto um caos espiritual. Ele é um Deus que permanece soberano sobre tudo isso. E o verso 5, para nós avançarmos o assunto aqui, esses testemunhos, como eu já disse, refere-se à palavra e à revelação dele. E a santidade está ligada à presença dele no tempo. Uma ordem moral, ou a lei de Deus que reflete a autoridade de Deus sobre toda a sua criação. Amém? Após nós concluirmos aqui o Salmo 93, gostaria, por gentileza, que vocês avançassem comigo no Salmo 103. Salmo 103, verso 19. Nós vamos falar sobre o governo soberano de Deus no aspecto do reino de
Salmo 103, 19, onde ele diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O reino de Deus é o governo soberano de Deus. Quando ouvimos a palavra reino, geralmente nós pensamos o quê? Nós pensamos em um território, nós pensamos em um lugar geográfico, como no reino da Inglaterra, por exemplo, ou, por exemplo, um povo que está debaixo da autoridade de um rei, e muitas vezes não precisa ter um território, mas é um povo que está debaixo de um rei ou de uma autoridade que está em parte de um território, por exemplo. Isso é o que normalmente nós pensamos, a nossa mentalidade do nosso tempo. Mas na Bíblia, o significado principal de reino, ele tem uma conotação totalmente diferente. E reino significa o ato de reinar. É um governo, é uma autoridade, é o domínio de um rei. Então o reino de Deus não está começando, ele não está em construção. O reino de Deus, ele já existe, porque Deus já reina. Nós lemos o Salmo 93 agora. Então Deus nunca perdeu o controle. Ele reina sobre a história, sobre as nações e até sobre aquilo que nós não entendemos. Nada foge do governo de Deus. Mesmo quando o mundo parece caótico, com guerras, com crises, com injustiças e com maldade, Deus continua no trono. Isso muda completamente a nossa perspectiva, porque o problema de muitas pessoas hoje é viver como se Deus não estivesse governando. Esse é um dos grandes problemas. Vivem de que maneira? Dominadas pelo medo, controladas pela ansiedade e desesperadas pelo futuro. Se eu estou declarando que Deus reina, por que as pessoas vivem desta maneira? Nós vamos chegar lá. Mas quando entendemos o que é o reino de Deus, nós descansamos entendendo o que é esta soberania de Deus sobre todas as coisas. Talvez hoje você tenha chegado aqui pela manhã aflito com alguma situação particular na sua casa, alguma situação que talvez você nem entenda o que é que Deus está fazendo. Então, mas o que é que Deus está te lembrando nesta manhã, diante de todos esses problemas que cada um de nós chegou aqui nesta manhã? Que Ele lembra a todos nós que Ele continua reinando. Esta é a primeira palavra de Deus. Segundo, nada saiu do controle de Deus. O reino de Deus não está em crise. Ele continua cuidando de todas as coisas. E um ponto importante diante de tudo isso: embora Deus reine sobre tudo, nem todos vivem debaixo do governo deste reino, deste Deus. E aqui começa a vir as respostas às perguntas que nós fizemos lá atrás. Existe uma diferença muito grande entre Deus ser rei do universo e Deus ser o rei da sua vida. Existem duas diferenças gritantes aqui, e nós vamos chegar lá. Vamos lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6,33, que é um trecho do Sermão do Monte, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ok? Então, buscar o reino de Deus é buscar o quê? Que Ele governe o quê? A nossa vida. Certo? Então, por que é que o reino de Deus, nem todos são súditos deste reino? Porque nós somos orientados o quê? A buscar este reino. Mas existem pessoas que não estão buscando. Percebam? Então, buscar o reino de Deus não é buscar um lugar, não é buscar uma religião, mas buscar o senhorio de Deus sobre cada área da sua vida. E a pergunta é: o Senhor tem reinado em cada área da nossa vida? Percebam? E aqui a coisa começa a cutucar um pouco mais forte nas nossas vidas. E nós temos várias, né? Buscar o reino de Deus é dizer: Deus governa as minhas decisões. É dizer: Deus governa as minhas emoções. É dizer: Deus governa os meus relacionamentos.
É dizer, Deus governa a minha vontade. E aqui está uma verdade muito difícil que precisa ser declarada nesta manhã. Nós gostamos da ideia de um Deus Salvador. Todos nós gostamos, até o ímpio lá fora gosta disso. Até aquele que não conhece o Senhor. Mas nós resistimos à ideia de um Deus como Rei. E sabe por quê? Porque nós queremos perdão, mas nós não queremos submissão a esse Rei. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos obediência a esse Deus. Nós queremos a ajuda de Deus, mas nós não queremos o governo de Deus sobre as nossas vidas. Nós queremos ter as rédeas da situação. Então, quem é que tem governado a minha vida, a nossa vida hoje? É Deus? Ou são os nossos desejos, as nossas emoções, o nosso orgulho, os nossos medos, etc.? Porque o reino de Deus, ele só se manifesta aonde Deus reina. Percebam? Talvez você diga assim: ah, mas eu não consigo enxergar o reino de Deus. Talvez ele não esteja presente nas áreas que ele precisa estar na sua vida. Por isso que você não consegue enxergar. Jesus ensinou algo muito poderoso acerca disso, no mesmo Mateus capítulo 6 que nós acabamos de ler, só que voltando alguns versículos antes, no versículo 10. Leiam comigo aqui junto, olha. E essa passagem é muito famosa. Muitos até recitam sem saber o que ela significa. Quando é dito assim, na oração do Pai Nosso, que muitos inclusive conhecem, e não conhecem o Senhor, conhecem essa oração, onde ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perceba a conexão. O reino vem quando a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é feita. O reino de Deus jamais vai vir quando a vontade dele não é feita. Então, o reino, ele não começa ao nosso redor. O reino de Deus, ele começa onde? Dentro da gente. Começa na nossa mente. Quem é que tem governado nossas decisões? Quem é que tem governado aquilo que nós sentimos? Quando você diz, começa quando você diz assim, nesta oração do verso 10, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade de Deus. Ele diz aqui, a tua vontade. Então, de que maneira a vontade de Deus ela é feita? De uma maneira muito prática na nossa vida. Quando você perdoa, Deus está presente. É o reino dele se manifestando como há perdão. De que maneira? Quando você obedece, o reino de Deus está presente, porque você está obedecendo. Quando você renuncia ao pecado, apesar de você estar sofrendo a afronta constante dele, o reino de Deus está com você, porque você está renunciando algo para amar mais o Deus deste reino. Quando você escolhe fazer a vontade de Deus, o reino de Deus se manifesta. É dessa maneira que o reino se manifesta na nossa vida. Talvez Deus não precise mudar uma circunstância na nossa vida hoje, mas Ele precisa de algo muito mais importante, que é o quê? Governar o nosso coração. Deus não precisa mudar o que está em volta de nós. Deus precisa nos mudar. E essa é a grande diferença. Porque quando Deus reina dentro de nós, dentro de cada um de nós, há paz no meio da guerra, há segurança no meio da incerteza, há direção no meio da confusão. E essa é a grande diferença. Então guarde isso. O reino de Deus não é apenas um lugar que você vai um dia, mas ele é também um governo no qual você se submete hoje, em cada área da sua vida, como Deus governa as suas decisões. Então, ao invés de nós perguntarmos, Deus reina no universo, como nós lemos no Salmo 93, e nós sabemos que sim, que Deus reina. Isso é uma pergunta que um cristão não deveria se perguntar, por se conhecer a Deus e quem Ele é. Nós devemos nos perguntar, Deus tem reinado na minha vida? Em cada aspecto da minha vida? Esta é uma pergunta legítima de ser feita. E depois de nós entendermos esse aspecto soberano de Deus, o que é esse governo soberano, que não tem a ver somente sobre algo parece que subjetivo, quando eu digo que Deus reina, e nós partimos para algo prático, onde Deus deve reinar cada aspecto da minha vida, nós precisamos agora entender e compreender algo que para muitos é surpreendente. O reino de Deus, ele não é apenas algo futuro.
mas ele é também algo do presente. Vamos ler agora o Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem comigo a leitura, dos versículos 20 e 21. Vou guardar os irmãos acharem, deixa eu tomar uma água. (17, 20 e 21) diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Nós estávamos falando disso até agora. Então, quando os fariseus perguntaram a Jesus sobre o reino, eles esperavam o quê? Uma resposta grandiosa. Eles esperavam sinais visíveis, esperavam manifestações políticas, esperavam uma revolução externa, como algo, um Deus vindo dos céus com uma espada na mão, matando todos os ímpios, levando a igreja assim. É algo como nós, inclusive, almejamos, todos nós, inclusive. E não é errado nós pensarmos nisso, mas nós estamos falando disso sobre algo futuro. Amém? Agora, aí vem Jesus e responde: o reino de Deus está dentro de vocês. Eles pararam, imagina um ponto de interrogação na cabeça do fariseu naquele momento. Ele não estava entendendo o que Jesus estava dizendo aqui. Então ele está dizendo, a resposta de Jesus é: o reino de Deus não vem com aparência exterior. E parte dessa resposta nós vamos encontrar aonde? O apóstolo Paulo, ele afirma em Romanos capítulo 14, versículo 17. Vou abrir aqui, Romanos 14, 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Perceba isso, o reino não é material, o reino, ele não é externo também, como está dizendo aqui. O reino, o que ele é? Ele é espiritual. Ele se manifesta em três evidências claras, que nós lemos aqui em Romanos 14, 17. Em primeiro, na justiça, que nós acabamos de ler aqui, o reino de Deus é justiça. O que é a justiça? É uma vida alinhada com a vontade de Deus, é um coração que busca o que é certo. Isso é a justiça de Deus. Aí ele fala também que é a paz. A paz não é a ausência de problemas, mas a segurança em Deus, apesar das circunstâncias em que nós estamos vivendo. É possível você estar em paz com Deus e o mundo está acabando à sua volta. Como que isso é possível? Somente quem conhece a Deus sabe dizer essa resposta. Porque há um conforto de Deus para aqueles que já passaram por situações extremas, uma perda de alguém querido muito repentina, uma doença que é incurável e a resposta de Deus para você é: a minha graça te basta. Um consolo do Senhor superabunda sobre a vida desses, que o mundo, com toda a sua ciência, com a sua psicologia, com toda a explicação que ele possa dar, jamais vai conseguir responder esse conforto que somente Deus pode proporcionar. Não há resposta para isso. É a presença abundante de Deus reinando em cada aspecto da vida daquele que declara diante do Senhor: Deus reina. O texto também fala de alegria. Que alegria? É uma alegria que não é baseada nos acontecimentos. Normalmente nós nos alegramos nos acontecimentos, certo? Em algo bom que nos sucede, mas é uma alegria que ela é gerada pelo Espírito Santo. E também, da mesma forma que essa paz é gerada, essa alegria também é gerada. Me explique, por gentileza, como é que é declarado lá em Atos, após Paulo e Silas levarem uma surra, serem colocados numa prisão, amarrados no tronco, num lugar úmido, com feridas abertas, com ratos passando para todo lado, escuro. Meia-noite, cantavam ao Senhor alegres. Como é que responde isso, irmão? Eu não sei responder, mas quem sente o Senhor sabe. Amém. O que é isso? O mundo está acabando, a minha carne está destruída, mas eu estou
regozijante no Senhor. É aquela alegria que o Espírito Santo que habita em nós faz brotar dentro de nós. Esta é a alegria de quem tem o reino de Deus dentro da sua vida. Então, nós precisamos identificar se o reino de Deus está dentro de nós. De que jeito? Há justiça em nossas atitudes? Nós temos tomado decisões corretas, fundamentadas nas Escrituras? Ou nós temos sido injustos? Há paz em nosso interior? Há alegria mesmo em tempos difíceis? Porque aonde Deus reina, todas essas coisas aparecem. Vocês. Vamos agora para Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13, que diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino, ele não é apenas uma experiência emocional, mas é uma mudança de domínio. Perceba que fomos transportados da potestade das trevas, onde a potestade estava dominando sobre todas as coisas, para o reino do Filho do seu amor. Aqui eu acabei nem marcando, mas isso é interessante. Eu estudei isso já tem algum tempo. Conseguem saber a diferença entre império, que é o caso de uma potestade, algumas vão dizer de império das trevas ou potestade das trevas, depende da tradução, para reino? A diferença sobre império e reino? A governança sobre ambos. Império é algo imposto, é algo que você não escolheu, é algo que é duro, é algo que não é legítimo, é algo que não é reconhecido por todos e que aflige a todos, e você se submete ou você morre. Isso é império. É o que o mundo faz com todos aqueles que são escravos do pecado. E nós estamos falando que todos nós que estamos aqui fomos transportados deste império das trevas para um reino do seu amor. E o que é reino? Reino é algo legítimo, é algo reconhecido, é algo que traz alegria e paz a todos, é algo que te traz a liberdade e te traz alívio, te traz alegria. Então, Deus nos tirou de tudo aquilo lá do pecado, lá fora, e nos colocou em algo que é reconhecido e que é uma bênção para todos nós. E é isso que o texto está dizendo aqui. Nós vivíamos antes sob o domínio do pecado e controlados por toda a sorte de desejos pecaminosos, e nós estávamos afastados de Deus. Mas agora nós pertencemos a um outro reino. Temos um outro reino e vivemos debaixo de uma outra autoridade. Não mais a autoridade do pecado, mas a autoridade da liberdade em Cristo. É como alguém que muda de país. O Pércio e a Mabel sabem muito bem disso. O que é isso? Estão em outro país, sabem o que é as diferenças de leis e de autoridades aqui. Mudam as leis, muda o governo, muda a cultura. Então, quando você entra no reino de Deus, tudo muda. Se você diz que entrou no reino de Deus e as coisas não mudaram na sua vida, é provável que você não tenha entrado ainda. Porque as coisas de fato mudam daquele que está no reino de Deus. Seus valores, suas prioridades, até o jeito de você viver vai mudar. Então, você não vive mais como uma vida da velha vida, a vida do velho homem. A pergunta é: a nossa vida, ela reflete esse novo reino? Ou ainda nós vivemos como se nós estivéssemos ainda no antigo domínio? As coisas que nos escravizam, no qual nós não fomos libertos. Talvez o chamado de Deus para a sua vida hoje é: o Senhor quer reinar nessas áreas no qual você tem sido escravo desse antigo império. O Senhor, Ele quer reinar sobre cada área da nossa vida. Jesus ensinou que o reino, ele funciona como uma semente muito pequena, mas uma semente viva. Nós vamos ter uma mensagem específica sobre as parábolas do reino, não é hoje, mas está adiante aí. E também como um fermento que é invisível, mas ele é transformador na massa.
Isso significa que o reino de Deus, ele já está atuando no mundo hoje, nesse momento. Mesmo que nem todos vejam, mesmo que nem todos reconheçam e que nem todos aceitem, Deus ele continua e está operando hoje, nesse momento. Às vezes nós olhamos ao redor e nós pensamos, nada parece que está mudando, parece que o mal está vencendo, o mundo parece que está piorando. E quando nós olhamos para o mundo com os olhos da carne, de fato o que percebemos. O mundo está indo de mal a pior. Nós parece que não conseguimos ver que nada parece que está melhorando. Mas Jesus nos lembra que o reino está crescendo, silenciosamente, gradualmente, mas poderosamente. Sinais de que o reino está em você. Se você quer saber se o reino de Deus está na sua vida, se você luta contra o pecado, é sinal de que o reino de Deus habita em você. Porque quem está em pecado não luta contra o pecado. Mas se você está lutando contra o pecado, o reino de Deus está em você. Segundo, quando você deseja agradar a Deus, nós sabemos que nós estamos muito distantes de agradar a Deus, mas a todo momento nós estamos preocupados em agradar a Deus, mesmo sabendo que é algo para nós, que pela força do nosso braço é algo difícil, impossível. Nós sabemos que o reino de Deus está em nós quando nós sentimos um incômodo quando nós erramos. Então, muitos têm esse falso sentimento, que é uma certa que o diabo lançado na mente de muitas pessoas, quando ela comete um pecado, ela fala, olha, eu acho que eu nem sou crente mesmo, viu? Não vem? Tem pessoas que pensam dessa maneira? Será que eu sou um salvo? Claro que um salvo faz esse tipo de coisa, quando a gente erra, quando a gente peca. Mas se existe esse incômodo na sua vida, é porque o Espírito de Deus habita em você, e você está sendo incomodado. Então, não acredite nas mentiras do diabo. Acredite no que a palavra de Deus afirma sobre tudo isso, de que todos os nossos pecados foram perdoados no madeiro da vida daquele que deu a sua vida por nós. Amém? E todos os dias não quer dizer que nós não vamos errar, nós vamos errar, mas nós vamos lutar para todos os dias, na dependência de Deus, sermos um pouco mais parecidos com Ele, através das Escrituras que nos mostram quem Ele é. De que maneira também o reino de Deus habita em nós? Quando você busca uma transformação diária na sua vida, pelo lavar dos pés pela palavra, pelo trocar as roupas velhas por uma nova veste, uma veste santa, limpa e pura diante de Deus. Isso é o reino de Deus em ação. E um alerta importante, e por favor, não se escandalizem. É possível nós frequentarmos uma igreja, conhecermos a Bíblia, até mesmo falar com Deus e ainda não viver o reino. Tudo isso é possível. Por quê? Porque o reino de Deus não é algo aparente, é uma transformação real. O reino de Deus precisa ser algo que faz parte da nossa caminhada com Deus, não apenas algo que eu declaro da minha boca para fora. Percebe? Então, nós entendemos que o reino, ele é o governo de Deus. Nós entendemos que Ele está presente em nós, como nós acabamos de falar, e agora, caminhando para o final, nós também precisamos entender uma terceira grande verdade: o reino de Deus ainda será plenamente manifestado no futuro também. Isso também é importante nós sabermos. Mateus capítulo 25, versículo 34. Mateus capítulo 25, versículo 34. Diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Perceba? Este reino está preparado mesmo antes do homem pecar no jardim do Éden, mesmo antes de Deus enviar o seu Filho para resgatar esta humanidade. E afronta esta ciência que está dizendo que todas as coisas surgiram por uma mera explosão cósmica, um acaso. Deus está dizendo: olha, não é isso. Existe um reino preparado antes de todas as coisas. Para vocês
que creem nessa palavra que está sendo declarada aqui. A Bíblia nos mostra que existe um dia determinado em que Deus mostra que a história ela será consumada, o mal será julgado e a justiça será estabelecida de uma maneira perfeita. Perceba, o reino também é uma esperança futura, é algo preparado por Deus desde o princípio. Então, o reino de Deus também será manifestado em glória. Hoje o reino de Deus ele é invisível. Hoje, mas naquele dia todos nós perceberemos que aquele reino do qual nós estamos lendo aqui, ele é palpável, ele é visível e nós estaremos ali. Nós contemplaremos o Senhor face a face, sentado em um trono. Percebam? Isso é algo verdadeiro, é algo puro. Será inegável e será algo glorioso para todos nós. Vamos agora a Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 41. Aqueles que estavam com Deus, vinde benditos do meu Pai, e entrai para este reino. E agora ele diz aqui, para aqueles que rejeitaram este reino, que foi declarado a partir do versículo 41 de Mateus 13: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso significa que o mal será removido, que a injustiça ela terá fim, que o pecado não vai mais existir. Tudo aquilo que hoje nos faz sofrer será eliminado. Ou seja, muitas coisas nos fazem sofrer hoje: injustiças, dores, perdas, decepções. Mas há uma promessa: isso não é o fim da história. Nós vivemos neste momento, como vários irmãos que estudam acerca do reino de Deus afirmam, nós vivemos entre o já, porque nós já vivemos o reino de Deus, e o ainda não, porque nós esperamos também este reino futuro. Nós vivemos entre o já e o ainda não. Essa é uma das verdades mais importantes da vida cristã. O reino já chegou, mas ele ainda não foi plenamente consumado. Hoje nós experimentamos a presença de Deus. Nós vivemos a justiça, a paz e a alegria, como foi declarado pelo apóstolo Paulo. Mas ainda nós enfrentamos dores, nós lutamos contra o pecado e nós vemos ainda a injustiça neste mundo. Isso explica por que a vida cristã é uma tensão constante. Nós temos essa esperança num reino vindouro, mas nós ainda choramos. Nós temos paz, mas ainda enfrentamos lutas. Nós temos alegrias, mas ainda passamos por dores. Tudo isso aponta para algo maior. E vocês já ouviram muitas expressões dessa frase que eu vou dizer. Alguns até em camisetas, onde está escrito: o melhor ainda está por vir. E de fato está por vir mesmo. É este reino que está por vir. Então, o reino é a nossa esperança final. Este reino futuro. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Apontando para a consumação deste reino. Diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, esse mundo como está, ele não é o nosso destino. A nossa esperança ela não está na política, a nossa esperança ela não está na economia, a nossa esperança ela não está em sistemas mundanos. A nossa esperança ela está neste reino que virá. E isso muda completamente a maneira como nós vivemos. Nós não nos desesperamos com o mundo. Nós não colocamos a nossa confiança nessas coisas temporais.
não vivemos apenas o agora, vivemos com os olhos na eternidade. Até este corpo que nós carregamos, este corpo mortal, cheio de dores, cheio de imperfeições, será transformado em um corpo incorruptível, em um corpo de glória que habitará neste reino como nosso Deus. Tudo isso será deixado para trás. Tudo isso. Aonde é que está a minha esperança hoje? Nós devemos viver com os olhos voltados para a eternidade. O reino será para aqueles que pertencem a esse reino. Nem todos entrarão nesse reino. Não basta conhecer, não basta ouvir e não basta frequentar uma igreja. É preciso fazer parte do reino agora para poder viver neste reino depois. Percebam isso? O reino de Deus tem que ser manifestado na minha vida, nas minhas atitudes hoje, para que eu possa viver neste reino com Deus na eternidade. Quem rejeita o governo de Deus sobre a sua vida hoje, não participará do reino de Deus amanhã. Quem não se submete a este reino hoje, não reinará com ele no futuro. Então guarde isso no coração. O reino de Deus não termina aqui. Ele aponta para uma eternidade gloriosa. Um dia não haverá dor, não haverá morte, não haverá pecado. Apenas o governo perfeito de Deus. E isso nos leva a uma verdade final. O reino de Deus é um governo a que hoje nós nos submetemos a uma realidade que vivemos e a uma esperança que nós aguardamos. Esta é a grande verdade que nós compreendemos acerca do reino de Deus. E concluindo, depois de tudo isso que nós acabamos de ver hoje, nós entendemos que o reino de Deus não é algo tão simples assim, percebam? O reino de Deus, ele é o governo soberano de Deus, ele é uma realidade presente e é uma promessa futura gloriosa. São os três aspectos do reino de Deus. Então não basta nós entendermos o reino, é preciso que nós venhamos a responder ao chamado deste reino. Porque o reino de Deus não é apenas um ensino para a mente, mas ele é um chamado para a nossa vida. O reino de Deus, ele precisa ser recebido. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 17, diz assim: em verdade eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Ele precisa ser recebido. De que maneira? O reino de Deus, ele não é conquistado, ele não é merecido, mas ele é recebido. É como uma criança. E como é que uma criança recebe? O autor aqui, o Lucas, ele está dizendo: como é que uma criança recebe o reino? A criança está preocupada com a conta que tem que pagar na sua casa hoje? Com a conta de luz que vai vencer agora, daqui uns dias? Se vai ter comida na hora que chegar em casa para comer? Ela não está preocupada, porque ela sabe que vai ter. Aquele que participa do reino de Deus, ele tem confiança que ele estará nesse reino com Deus. Ele não é por mérito dele, não é por força dele. Ele sabe que ele não merece estar lá, mas ele vai estar lá porque Deus disse que ele estaria. Ele não merece, mas nós temos que entrar como uma criança confiante. Olha, Deus disse, eu não tenho uma evidência material nenhuma disso, mas porque a palavra de Deus está declarando, eu creio nisso. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também seremos ressuscitados. Esta é uma grande verdade. É como uma criança que confia que eu não fico preocupado se o sol vai nascer amanhã, porque o sol sempre vai nascer. Porque Deus governa, Ele é soberano sobre tudo. Vai haver alimento, vai haver amanhã. Pode ser não nessa terra, mas pode haver um amanhã com Deus, mas vai haver amanhã. Haverá um amanhã para sempre, para aqueles que estão com o Senhor. Então, nós recebemos esse chamado deste reino com humildade, com confiança em Deus e principalmente com algo que nos dói muito, com dependência. Porque nós queremos ser os donos, ter as rédeas da situação, mas o chamado de Deus é para nós dependermos dele hoje. Isso é algo que Deus está pedindo para nós. Talvez o que falta em nós, como nós estamos falando sobre receber este reino, não é o conhecimento deste reino, mas é uma rendição a este reino. Desses aspectos que nós estamos falando aqui, o reino exige submissão.
Mateus 6,10, que nós já lemos lá atrás, diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa oração, ela precisa ser uma realidade em nossas vidas. Talvez, toda vez que nós oramos isso, nós estamos dizendo: Deus governa a minha vida. Nós estamos dizendo: Deus, eu abro mão do controle da minha vida. Deus, a tua vontade, ela é maior do que a minha. Quando nós fazemos esta oração, é isso que nós estamos declarando. E aqui está o ponto de confronto. Todos nós queremos o reino, mas nem todos queremos o governo de Deus. Não existe reino sem reino, e não existe vida no reino sem submissão a este reino. Então, o reino, ele também precisa ser vivido hoje. Ele começa quando? Ele começa agora. Ele se manifesta na forma como nós vivemos, na forma como falamos e na forma como nós decidimos. O reino está presente quando nós escolhemos obedecer em vez de pecar, perdoar em vez de guardar mágoas, confiar em Deus em vez de se desesperar e viver a verdade em vez de se adaptar às necessidades deste mundo. E um dia, como nós concluímos, este reino será completo. Haverá um dia em que este reino será plenamente revelado. Haverá um dia em que todo joelho se dobrará, todo mal será julgado e toda dor terá fim. Nós estaremos neste reino? Naquele dia não haverá meio termo. Ou pertencemos a este reino, ou nós ficaremos de fora. Amém? Então, concluindo, o chamado de Deus para nós é o quê? Entregue a sua vida a este reino. Submeta-se ao governo deste reino e receba este reino hoje. É este o chamado de Deus da nossa vida. Amém? Oremos ao Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esta palavra que o Senhor tem nos dado. Sabemos que estamos muito aquém de cumpri-la integralmente naquilo que o Senhor tem nos revelado. Mas nós pedimos que, pela força do Teu Espírito, meu Pai, cada área da nossa vida seja o Senhor reine sobre elas. Pedimos, Pai amado, que o Senhor nos ensine a nos submetermos a essas grandes verdades. Pedimos, Pai amado, que todos aqueles que têm lutado contra o domínio do Senhor sobre aspectos da sua vida, que, Pai amado, essa luta, esses desejos, essa pecaminosidade, ela seja lançada por terra. Que o Teu Espírito, meu Pai, venha esclarecer cada uma dessas verdades aos nossos corações, e possamos sim, meu Pai, aguardar o reino plenamente revelado a todos nós, ao qual o Senhor nos reservou para estarmos lá. Que o Senhor venha nos alcançar, venha buscar a tua igreja e venhamos todos a fazer parte desse reino. Amém. Amém. E uma última pergunta é: se porventura houver alguém que ainda não faz parte desse reino e deseja fazer parte deste reino, é um chamado do Senhor para a sua vida hoje. Se renda, porque ainda há tempo. Amém? Deus abençoe.